Um herói de capa, que voa e solta raio laser pelos olhos, com uma cueca em cima da calça. Bom, esse já conhecemos. Mas e aquele que se preocupa uns com os outros, que salva os animais, que se importa com toda a vida? Em um mundo onde todos querem ver mais um vilão do que propriamente um herói, por que o Superman volta a ser lembrado como um personagem de esperança e inspiração? Meu nome é Bruno, escritor e futuro psicólogo, e esse é o canal Pensar é Humano. Lembro-me da primeira vez que assisti algo do Superman nas telas de TV. Aquela cena dele correndo, descobrindo seus poderes, aprendendo a voar. Algo tão libertador e sonhador como qualquer jovem que sonha em fazer coisas extraordinárias. Mas para aqueles que não conhecem, criado inicialmente nos quadrinhos, Superman é um personagem que, vindo de outro planeta, foi enviado em uma nave pelos seus pais até o planeta Terra, onde ainda criança descobre seus poderes e torna-se um herói disposto a ajudar e representar o melhor da bondade no mundo. Um extraterrestre com poderes quase divinos, mas com um coração profundamente humano. Um personagem que representa compaixão, integridade e esperança. Algo que há muito tempo não era tão bem representado nas mídias e filmes e séries. Esse novo filme do Superman traz justamente essa representação do heroísmo e nesse anseio por esperança onde as pessoas estão carentes em ter. Vivemos em uma era de ruídos, opiniões polarizadas, pressa, intolerância. Em meio a esse caos, a figura Superman se torna mais do que um entretenimento. Era um lembrete de que poderíamos ser se fizéssemos a escolha certa todos os dias. Mas a pergunta é, o que nos torna mais humanos? A maldade e o ego inflado das pessoas ou a bondade que fazemos aos nossos semelhantes? Você é filho da Terra tanto quanto é filho de Krypton. Representa o melhor de dois mundos. O símbolo da Casa El significa esperança. Tem que decidir que tipo de homem vai querer ser quando crescer, Clark, porque o que quer que seja esse homem, bom ou mau, ele vai mudar o mundo. Muitos culpam a Deus, a vida, a política, até nossa existência pela maldade que existe no mundo. Mas na verdade, são nossas escolhas que fazem esse mundo ser como é. Seja pelo simples fato de fazer o bem ou deixar de fazer alguma coisa. Até mesmo Sócrates já dizia, o homem faz o mal porque não sabe o que é o bem. Quando ele diz isso, o fato de não saber não é necessariamente o fato de não conhecer algo, mas de não compreender o que é realmente a bondade. É como se já estivéssemos acostumados com a dor no mundo, com as guerras acontecendo entre os países, com as pessoas e o governo desonesto, com a falta de empatia. É claro que isso precisa ser mudado, mas uma ação reflete outra, e tudo começa por uma boa ação. Superamos a ameaça da guerra e nos defrontamos com a frágil paz. Eu achei que pudesse livrá-los para sempre das guerras, mas eu estava errado. Isso não cabe a mim. Ainda somos um planeta jovem. E existe vida no universo. E haverá paz quando todos os povos do mundo quiserem tanto isso, que seus governantes não terão outra escolha. Eu queria que vocês vissem a Terra como eu vejo. Veriam que somos um pálido ponto azul, um único lar que temos. Um ponto interessante que podemos citar sobre esse personagem é sobre virtudes e responsabilidade. Superman, ou Clark Kent, que é o nome dado pelos pais que criaram na Terra, foi educado por um casal do interior, onde aprendeu valores e princípios que fizeram dele mais humano, reconhecendo que o verdadeiro poder não está em ser mais forte, mas em ser mais justo, em escolher fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando. E seus pais tiveram uma grande participação nessa educação e formação de caráter. Algo que faz lembrar uma daquelas cenas clássicas do Homem-Aranha. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Porque estar confortável é agradável e cômodo. Até a frustração é cômoda. Quando você aceita a sua realidade e não se dispõe a mudá-la, a lutar pelos seus sonhos, suas metas, você entra em um estado de comodidade. Não digo que não devemos ter resignação, aprender a acertar as circunstâncias, mas fazer o possível para que as coisas sejam das melhores possíveis. Seja a busca por uma realização, um conflito em relacionamento ou uma rotina,
Busque tomar uma atitude, um posicionamento e ter uma responsabilidade consigo mesmo. É ser livre de verdade. É quando fazemos aquilo que devemos fazer. Outro ponto a se levar em consideração é a inspiração. Quem nunca se inspirou nas atitudes de grandes pessoas, seja nos pais, nos avós, nas pessoas que mudaram o mundo ou naqueles que fizeram o bem? Creio que para o Superman, sua maior inspiração foram seus pais, algo que está inteiramente relacionado à forma que foram com seu filho. Porém, se ele tivesse caído em outro lugar? Algo relacionado a essa ideia foi tida como uma outra animação chamada Megamente, que tinha o mesmo conceito de que um bebê extraterrestre estaria em direção à Terra. Só que diferente da história do Homem de Aço, um cai em um lar de riquezas e o outro cai em uma prisão. E ali ele é ensinado que sua única alternativa seria ser mau. Eu era sempre o esquisitão, o último a ser escolhido, o biruta, a ovelha negra. Era esse o meu destino? Claro que apesar de serem personagens fictícios, muitos acreditam que só porque nasceram em lares onde havia uma educação escassa, deve-se pensar que sua vida limitaria a esta maneira de viver. Pelo contrário, quando usamos nossas dores como forma de mudança e superação, mais inspiramos pessoas a fazerem a diferença, mais trazemos esperança ao mundo. Algo que fica evidente neste filme. Como diz Kant, a esperança é o princípio da natureza humana. É o que nos mantém acordados, é o que nos motiva em direção aos sonhos e metas. E que infelizmente muitos estão perdendo a esperança na humanidade, na bondade, no amor. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o que é amar e ser correspondido. Dá uma olhadinha lá. Perder a esperança é o mesmo que perder a fé. E quando falamos também de fé, falamos de humanidade, pois é o que nos define. Quando assisti o Superman, aquele que ele pousa em um avião em estádio de futebol, mas para a cena final em que o Lex Luthor promove uma catástrofe em toda a cidade de Metrópole, o Superman corre em direção a todos os lugares para salvar o maior número de pessoas. E mesmo sendo super, ainda se torna muito difícil para ele ajudar tudo e a todos. Aquela cena define justamente essa esperança em fazer o seu máximo. Algo parecido neste filme também ocorre, mas de uma forma mais afetiva, onde os outros heróis se propõem a ajudar quando o Superman não pode, propondo que além de mostrar que não estamos sozinhos, todos podem fazer sua parte. E mesmo que pareça que tudo está acabado, sempre há uma esperança em fazer a diferença. Assim como grandes pessoas já fizeram a diferença neste mundo, lutaram pela liberdade, pela igualdade, pela justiça, pelo amor ao próximo, pela salvação do mundo. É nossa escolha lutar por um mundo melhor e fazer nossa parte, acreditar no bem das pessoas e também fazer o bem. Este filme e este personagem são apenas fictícios, mas a esperança e as virtudes são as mesmas, ditas e representadas por inúmeros heróis que deram sua vida por um pouco mais de amor e bondade uns com os outros. Vemos tantas representações de vilões e anti-heróis, mas o que precisamos é de algo mais humano, que nos represente em nossa essência. Talvez seja por isso que este filme tenha tocado o coração de muita gente, não somente pelas características dos quadrinhos, mas pela essência de ser um herói. Não deixe que o egoísmo tome seu coração, nem que a inveja deste mundo cegue os olhos da esperança. Lex Luthor, que também é um personagem fictício e é o maior vilão do Superman, sempre esteve medindo força com inteligência, poder com humildade. Sua arrogância em ser melhor não compreende sua própria capacidade e nem sua própria inteligência. Já conheci pessoas que tinham inveja das outras pelo simples fato de serem queridas pelas outras pessoas, de serem amadas. Lex Luthor não tem inveja da força de Superman, tem inveja do amor que ele recebe, tem inveja do respeito que os outros oferecem a ele, da admiração e a humanidade que o Super buscou desenvolver, mas que o Lex Luthor nunca conseguiu se tornar. Até porque não são os poderes que fazem dele um super, mas sim o seu caráter e o seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aqueles que sentem a mesma falta de heróis, tanto nos filmes e séries, como também na vida real. Seja você um herói. Façamos nossa parte em busca de um mundo melhor. Me siga nas redes sociais e se tiver alguma ideia para o canal ou queira algum conselho sobre filosofia ou psicologia, conte-me que é sua história. Manda para este e-mail aqui embaixo. E não deixe de acompanhar meus próximos vídeos, que ajudam a despertar a nossa consciência. Sei que por um tempo estive afastado, devido a algumas circunstâncias, ideias, mudanças no meu conteúdo, mas que estamos sempre dispostos a pensar
E é por isso que eu sempre digo, pensar é humano.